dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 14, versículos 16 a 20, que diz assim, vamos ler? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Glórias a Deus. Jesus nos falando. Jesus, antes de subir ao Pai, rogou ao Pai que deixasse junto de nós o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Irmãos, essa é uma prova de que nós nunca podemos nos considerar jogados, entre aspas, jogados nesse mundo sujeito à própria sorte. Essa é uma prova de que nós nunca estamos só, porque Jesus disse, subirei ao Pai e deixarei junto de ti o Espírito Santo, e rogarei ao Pai que lhes envie o Consolador, o advogado, o Espírito Santo de Deus. E Jesus ainda disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas entretanto vós vereis, porque eu vivo e da mesma maneira vós vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Senhor habita em nós através do Santo Espírito. Jesus não subiu ao Pai e nos deixou órfãos, Ele deixou o Santo Espírito de Deus. O que é o Santo Espírito de Deus? É o Espírito do próprio Deus, é o próprio Deus vivendo em nós. Então não temos razão para dizer que estamos sós, não podemos nos considerar sós. Pelo menos, desculpe, nós que entregamos a vida a Jesus, nós que conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que ter certeza que nós nunca estamos ou estaremos só, porque o Espírito Santo habita em nós, porque Deus vive em nós. Jesus disse, Ele é um conosco, e nós somos um com Ele, e Ele é um com o Pai. É o Deus Trino vivendo em nós através do Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus foi deixado aqui junto de nós, para que nós não só não ficássemos órfãos, mas para que nós não estivéssemos soltos nesse mundo em que somos estranhos no ninho, a nossa pátria no céu, já foi falado várias vezes, mas para que nós não estivéssemos nesse mundo sujeito à própria sorte. Nós não estamos nesse mundo sujeito à própria sorte. Por mais difíceis que sejam as situações que venhamos vivenciar, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo que eu venci o mundo. Por mais difíceis que sejam, nós vamos conseguir passar por todas as aflições e vamos vencer, porque Jesus já venceu tudo por nós. E nós seguimos a quem? A Jesus. A gente não segue ninguém que está às nossas costas, nós seguimos quem está à nossa frente. Então Jesus sempre está conosco, nós estamos seguindo os passos de Jesus. E Jesus já venceu tudo. O que é o Espírito Santo? É a pessoa de Deus em nós. É a pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Um só Deus, mas 3 pessoas. Há momentos em nossa vida que o Deus Pai vai agir. Há momentos em nossa vida que o Deus Filho vai agir. Há momentos em nossa vida que o Espírito Santo vai agir. Quando estamos, por exemplo, quando perdemos um ente querido, quando sofremos muito, o Espírito Santo se faz presente, ele já está presente, mas ele age nos consolando, nos fortalecendo. Quando precisamos de um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo leva as nossas necessidades junto a Deus. Tanto é que Jesus disse, Pai, não quero que os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus é o nosso intercessor. Quando nós precisamos que nossas orações sejam ouvidas, quando nós precisamos colocar diante de alguém que possa resolver, nós clamamos a quem? Ao Deus Pai. Deus Pai, em nome de Jesus. Quando nós precisamos de um Paizinho amado, um Paizinho que se faça presente em nossas vidas, que nos ajude a resolver a situação, nós pedimos a quem? Ao Deus Pai.
Então é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. É Deus em nós. E o que o Espírito Santo tem que pode nos ajudar? Irmãos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo habitando em nós, nós não venceríamos o mundo, nós não venceríamos o sistema do mundo, nós não teríamos força para continuar essa vida dia a dia, porque as tribulações são tantas, as preocupações são tantas, os problemas são tantos, que nós vemos muitas vezes que não temos condições de continuar, não temos condições de resolvê-las. Nós enfrentamos situações muito adversas, nós enfrentamos demônios que nós nem vemos, mas que estão ao nosso redor, rugindo a quem possa tragar, como a palavra de Deus diz, que estão ao nosso redor, tentando ceifar a nossa vida, levar a nossa alma. Nós enfrentamos dia a dia, nós enfrentamos situações, enfrentamos inclusive pessoas, os nossos semelhantes, que muitas vezes têm o prazer de nos destruir, de nos causar danos. Somos enganados, somos confundidos, somos envergonhados. Se vivemos aqui a própria sorte, é isso que nós vamos passar, é isso que nós vamos sofrer. Mas, quando Jesus subiu ao Pai, deixou junto de nós o Espírito Santo, Ele deixou, ou Deus se deixou habitar em nós. Nós trazemos a pessoa de Deus em nós através do Santo Espírito de Deus. Então, não somos nós que lutamos. Nós temos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, contra o qual não há poder. O Eu Sou, o Eu Sou. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que está presente em todos os instantes, o Deus que pode resolver tudo. Esse é o Deus que habita em nós através do Santo Espírito. Então não somos nós lutando contra tudo isso, mas sim aquele que habita em nós. Nós não estamos sós. O nosso refúgio, o nosso baluarte, o nosso rochedo, a nossa fortaleza é o Deus vivo e ressurreto que vive em nós. É o Deus Trino Todo-Poderoso. E na pessoa do Espírito Santo habita em nós, está conosco cada segundo em nossas vidas, cada situação que viemos enfrentar, em cada situação Ele se faz presente. Então, irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É por isso que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: não importa o que eu venha passar, não importa se eu terei muitos momentos alegres, felizes, ou muitos momentos tristes, com dificuldades. Importa que eu não estou só nesse mundo. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. E o Santo Espírito habita em mim. Então eu não estou só. É isso que Paulo disse. Eu posso passar por tudo, porque eu sempre serei fortalecido pelo Santo Espírito de Deus. Eu sempre serei conduzido pelo Santo Espírito de Deus. As minhas forças serão renovadas a cada dia, porque eu trago o próprio Deus em mim. E o Espírito Santo, Ele habita em nós, com todos os dons espirituais. E eu já disse aqui, que além dos dons espirituais, quando o Espírito Santo habita em nós, está presente à nossa disposição todos os frutos do Espírito Santo, benignidade, amor, paz, todos, irmãos. E eu já disse e volto a dizer, se não falei, falo agora, se falei, falo novamente. Os frutos do Espírito Santo são os antídotos, são os remédios que nos dão força, que nos dão condições de vivenciarmos esse mundo dia a dia até o dia que Jesus vier nos buscar, dia a dia. Esses frutos do Espírito Santo, se você não conhece, procure conhecer, procure estudar o fruto do Espírito Santo, procurar fazer com que esses dons, esses frutos do Espírito Santo, melhor dizendo, esses frutos do Espírito Santo possam fluir livremente em nós. E eles podem, à medida que nós damos liberdade ao Santo Espírito de Deus, à medida que nós permitimos que o Santo Espírito de Deus nos ensine, nos conduza, então nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo e esses frutos vão fluir em nós e através de nós. E à medida que nós deixarmos esses frutos do Espírito Santo fluindo em nós e através de nós, nós vamos ter o remédio para todas as situações que viermos vivenciar nessa terra. Nós vamos ter a alegria, nós vamos ter a bondade, nós vamos ter o domínio próprio, nós não vamos nos deixar influenciar pelo ambiente, nós vamos influenciar o ambiente, nós vamos ter a paz que excede todo entendimento, ou seja, a despeito da circunstância que vivenciarmos, a despeito da dor que passarmos, nós vamos ter a paz de Cristo.
A paz que muita gente não vai entender. A paz que muita gente não conhece, mas nós teremos, porque nós estamos em Cristo, porque Jesus não nos deixou órfãos, subiu ao Pai e deixou o Espírito Santo em nós. Então, nós teremos a paz que excede todo entendimento. E Jesus diz, naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus está em nós através do Espírito Santo. Se nós carregamos um Deus vencedor, um Deus que já venceu tudo, Jesus disse, a mim foi dado poder sobre todas as coisas no céu e na terra. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a Satanás. Se nós carregamos em nós, se nós trazemos em nós o Espírito Santo de Deus, o Deus que já venceu tudo, como que nós podemos ser derrotados? Como que nós podemos ser fracassados? Como que nós podemos desistir da vida, irmãos? Não podemos aceitar que as pessoas se matem. Não podemos aceitar o suicídio. Nós temos um Deus vivo. E para que nós venhamos auxiliar essas pessoas que estão à beira de um suicídio, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para agir em nós, inclusive nos conduzir até essas pessoas, para que quando venhamos abrir a boca, o Santo Espírito fale através de nós. E essas pessoas consigam o socorro que elas precisam, o consolo que elas precisam, que muitas vezes nós, por nós mesmos, não sabemos dar, mas o Espírito Santo fala através de nós. O Espírito Santo coloca a palavra certa. O Espírito Santo conhece antecipadamente a necessidade daquele que Deus coloca diante de nós. Mas se nós não dermos liberdade para o Espírito Santo, se nós não buscarmos os dons e os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo não poderá nos usar. Vidas serão ceifadas por Satanás, almas serão ceifadas por Satanás, como tem sido. E nós vamos assistir calados, quietos, sem sermos instrumentos de Deus, instrumentos que Deus quer que sejamos. E Jesus disse que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. O mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não conhece o nosso Deus, porque eles não atentam para Deus, porque eles não atentam para os mandamentos do Senhor, porque eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós que entregamos nossa vida a Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida, nós deixamos de ser criatura de Deus para sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. E como filho, somos tratados como filho. Como filho, nós temos comunhão com o nosso Pai. Como filho, nós conhecemos o nosso Pai. Como filho, nós conhecemos o Espírito Santo. Como filho, nós conhecemos o Deus Trino, poderoso, fiel, justo e misericordioso. Como filho, nós conhecemos o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito do amor, o Espírito da paz, o Espírito da graça, o Espírito consolador, o nosso advogado, que é o Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos, irmãos, mas muitos nesse mundo não conhecem. Mas não nos basta somente conhecer, nós temos que buscar mais e mais do Espírito Santo que já habita em nós. Nós temos que buscar os dons, nós temos que buscar os frutos, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. E assim, nós não só vamos ser usados na vida de outras pessoas, mas nós teremos uma vida completa, nós teremos a força que precisamos para viver cada dia nesse mundo, para enfrentar qualquer situação, sem sucumbirmos, sem sermos derrotados, destruídos por Satanás e seus demônios, as potestades malignas, sem que o mal que nos atinja venha sobrepor a nossa paz, a nossa força, a nossa vitória em Cristo Jesus. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós estamos fadados à derrota, nós estamos fadados ao desânimo, nós estamos fadados a uma depressão ou uma opressão, nós estamos fadados à morte do corpo e à morte da alma. Nós precisamos do Espírito Santo. Irmãos, Jesus está às portas, nós sabemos que está. Quando, Sônia? Não sei, Jesus não me falou, Deus não me falou e ninguém sabe. Mas os sinais estão aí, nós estamos vendo Satanás tentando dominar o mundo, Satanás tentando esfriar-nos na fé, agindo fora e dentro da igreja. Nós estamos vendo que Satanás está querendo acabar com os princípios da família, os princípios do cristianismo. A igreja já começa a ser perseguida. Irmãos, os dias estão terminando, o nosso tempo aqui na terra está terminando. Nós precisamos mais do que nunca agora
reconhecer a existência do Santo Espírito de Deus e reconhecer que o Santo Espírito de Deus habita em nós, porque foi Jesus quem falou, é Jesus que fala aqui. Porque vive convosco e estará dentro de vós. Se Jesus falou, é verdade, irmãos. Nós não podemos nem discutir. O Espírito Santo vive comigo e habita em mim. O Espírito Santo vive com você e habita em você, que entregou a vida para Jesus, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então nós temos que dar liberdade a esse Santo Espírito para nos conduzir, irmãos, para que o diabo não venha sobrepor a nossa fé, não venha esfriar a nossa fé, para que o diabo não venha ter atitudes que venham atingir as nossas vidas, não, para que o diabo não venha ter domínio sobre nossas vidas, se ele não pode, porque o nosso Deus diz: não toque nos meus ungidos, eu nunca te deixarei, o Senhor nos disse. Eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e digo: não temas, que eu te ajudo. Nós que servimos a Jesus Cristo não precisamos temer a Satanás, não precisamos temer o sistema desse mundo, não precisamos temer quem vai governar, quem não vai governar esse mundo. Nós que servimos a Jesus precisamos fazer a nossa parte, sim. Em primeiro lugar, dar liberdade ao Santo Espírito, deixar o Santo Espírito conduzir o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso ir e vir, o nosso deitar e levantar. Se nós deixarmos o Espírito Santo realmente nos conduzir, irmãos, nós vamos tomar as atitudes corretas, nós vamos praticar os atos corretos, nós vamos estar fortalecidos em Deus, nós vamos ter força, e mais que força, nós vamos ter o desejo ardente de buscar esse Deus, de estar em oração, de estar em meditação sobre a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar Deus de todo o coração, deixar o Espírito Santo agir em nós. Irmãos, não podemos achar que o Espírito Santo está na Bíblia. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos que buscar esse Santo Espírito, nós temos que buscar comunhão com o Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso advogado. É aquele que Jesus deixou para que nós não estivéssemos sós nesse mundo, para que nós não estivéssemos abandonados, para que nós não viéssemos nos sentir ou estar órfãos. O Espírito Santo de Deus. Vamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, crer de todo o coração no Espírito Santo. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé seja renovada. Não vamos dar lugar ao esfriamento, o esfriamento da nossa fé, o esfriamento da palavra de Deus. Vamos gravar a palavra de Deus no nosso coração. Se a palavra de Deus se canteresuri, chame parte balaste doria sediana la condalaste tu me rebraste me quederishai. Abeteberaste doria candalaste tu Jesus Jesus. Se a palavra de Deus estiver no nosso coração, irmãos, não tem como a gente ir para a direita ou para a esquerda, não tem como a gente se desviar, porque a cada segundo essa palavra vai latejar em nossas vidas e nós vamos dizer: não, eu não vou me afastar da palavra de Deus, não, eu não vou me afastar desse Deus vivo e ressurreto. O Espírito Santo habita em mim, eu não vou para a esquerda, eu não vou para a direita, eu vou continuar firme no caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, não tem como nós vivenciarmos esses últimos dias, que não sabemos quanto tempo vai durar, mas sem buscar o Santo Espírito de Deus, sem dar liberdade ao Santo Espírito de Deus, sem crer de todo o coração que o Espírito Santo habita em nós, e através da pessoa do Espírito Santo nós temos o Deus Trino Todo-Poderoso, porque são três em um, e nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso. Não tem como nós caminharmos esses últimos dias sem nos voltarmos totalmente para Deus, sem dar liberdade ao Santo Espírito de Deus, sem deixar e buscar esses frutos do Espírito Santo, esses dons deixados pelo Espírito Santo. Tem que ser uma constante em nossas vidas agora, irmãos. Porque se hoje achamos que passamos por tribulações, se hoje achamos que passamos por dificuldades, certo é, irmãos, que a cada dia essas dificuldades vão aumentar, as tribulações vão aumentar, o diabo vai se revelar, ele vai tentar fazer o que ele puder para ceifar vidas, para ceifar almas. E é por isso que nós, como soldados de Cristo, nós somos soldados de Cristo. E Deus já nos preparou para essa guerra.
Deus já nos capacitou para essa guerra, porque Ele não nos deixou órfãos. Jesus rogou ao Pai e o Espírito Santo foi enviado a nós, habita em nós. Nós estamos totalmente capacitados para essa guerra, para essa obra, porque o Espírito Santo é quem vai lutar essa guerra. O Espírito Santo que vai nos conduzir em cada ato, em cada gesto, em cada pensamento. É o Espírito Santo que vai nos fortalecer, até mesmo quando estivermos diante de autoridades, não soubermos o que vamos falar. Nós vamos abrir a boca, o Espírito Santo vai falar por nós. O Espírito Santo vai falar em nós, o Espírito Santo vai falar através de nós. Não importa o que venhamos passar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver os dias da minha vida, sejam eles quantos forem, passe eu pelo que passar. Eu posso, você pode, porque nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, porque nós estamos seguindo o mandamento do Senhor, porque nós temos certeza, nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, que nós não estamos órfãos e que nós não estamos desamparados nesse mundo, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos abalados. E quando o mal chegar à nossa tenda, Ele ouvirá a voz do Senhor: não toque no meu ungido, não toque na minha ungida, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo, mas depende de nós, fazemos a nossa parte. O Senhor já fez toda a parte dele. Deus já foi tão zeloso, tão cuidadoso, na pessoa do Deus Pai, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, tendo cuidado de não nos deixar órfãos, tendo cuidado de não nos deixar abandonados, tendo cuidado de não nos deixarmos sujeitos à própria sorte. Deus já foi tão zeloso, tão cuidadoso. Agora nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a crer que o Espírito Santo existe. Deus não nos obriga a crer nessa palavra de Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita em nós. Deus não nos obriga a crer que Jesus é um conosco, nós somos um com Ele, Ele um com o Pai. Deus não nos obriga. Jesus não nos obriga a crer nem mesmo em Jesus Cristo. Ele não nos obriga, mas Ele é um Deus de paz, é um Deus zeloso, que deixou tudo escrito, irmãos. Ninguém pode alegar a ignorância da palavra de Deus, não só porque está escrito. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Ele deixou tudo escrito, mas também porque hoje nós ouvimos falar do Espírito Santo, nós ouvimos falar do Deus Pai, do Deus Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 4 cantos do mundo, em trem, em condução, em igreja, escritório, onde quer que estejamos, na rua. Ninguém pode alegar ignorância, irmãos. Ninguém pode alegar que não sabia que o Espírito Santo existia. Não sabia. Não, irmãos. Crê e verás a glória de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer de todo o coração em Jesus Cristo. Nós temos que crer no Deus Pai Todo-Poderoso, no Deus Trino, Fiel, Justo, Misericordioso. Nós temos que crer que o Espírito Santo está presente em nossas vidas. O Espírito Santo está presente com e na igreja de Deus, e a igreja de Deus somos nós, irmãos. Não é o templo, somos nós. Onde nós estivermos, Deus estará, porque nós trazemos junto de nós o Santo Espírito de Deus. Nós temos que crer, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que procurar ter mais e mais comunhão com o Espírito Santo. E como eu vou ter mais e mais comunhão com o Espírito Santo? Buscando as coisas de Deus, buscando a presença de Deus, meditando na palavra, falando com Deus com o coração aberto, rasgando o coração para Deus. Os reis rasgavam as vestes, hoje nós rasgamos o coração. Senhor, é assim, é assim, é assim. Senhor, eu sou assim. Senhor, eu fiz isso, Senhor. Não vamos esconder nada de Deus, porque ninguém pode esconder nada de Deus, mas Deus quer sinceridade, obediência da nossa parte, irmãos. E à medida que a gente é sincero com Deus, à medida que a gente obedece a Deus, nós vamos nos aproximando mais e mais de Deus. O Espírito Santo vai tendo liberdade em nossas vidas e Ele vai mudando as nossas atitudes. Não adianta o pai terrestre, por exemplo, a mãe terrestre, né, a nossa mãe de carne e osso, o nosso pai, chegar e falar: você não vai fazer isso. Quando ela fecha os olhos, quando ela não está perto, a gente vai e faz escondido, não é assim? Mas de Deus não se esconde nada, irmãos. E nós temos que ter certeza que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Trino, Fiel, Justo, Misericordioso, mas também Ele é o nosso Paizinho amado, o nosso ajudador, aquele que está conosco, aquele que já fez todo o sacrifício, o maior sacrifício, se entregando na cruz por nós, morrendo morte de cruz, sendo traspassado, jorrando sangue. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos comprou com seu sangue, o Deus que nos comprou com lágrimas de sangue, o Deus que tudo sofreu por nós. Nós temos que crer que Deus é o nosso Pai, é o nosso pastor, é o nosso guardião. Deus é o nosso amigo íntimo, aquele
ao qual não podemos esconder, do qual não podemos esconder nada, nada, nada. Nós temos que ser sinceros com Deus, e muitas vezes nós não somos sinceros com Deus porque nós não somos sinceros conosco. Nós temos que examinar. Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. Nós temos que nos examinar e nós temos que dizer para Deus: Deus, eu errei, eu fiz isso, não devia fazer. Deus, eu magoei tal pessoa, não devia magoar. Me perdoa, me ajuda. Nós temos, irmãos, que nos entregar a Deus como um recém-nascido é entregue aos braços do Pai. Quando o recém-nascido é entregue nos braços do Pai, é o Pai que diz onde ele vai, onde ele não vai, o que ele vai comer, o que ele não vai comer, o que vai ser permitido entregar a ele, colocar na vida dele, o que não vai ser. É assim, irmãos, vamos nos entregar a Deus como recém-nascidos. Eu tenho pedido isso a Deus: Senhor, me recebe como uma recém-nascida, porque eu entrego todas as minhas vontades nas tuas mãos, eu entrego meu livre-arbítrio nas tuas mãos. Eu quero literalmente ser conduzida pelo Senhor, porque por mim mesmo, eu sei, por mim mesma, eu sei, Senhor, que muitas coisas eu não vou conseguir resolver, muitas coisas eu vou errar, mas eu dou liberdade ao teu Santo Espírito, que teu Santo Espírito me conduza. Irmãos, não vamos esquecer do Espírito Santo, não vamos esquecer do Espírito Santo habitando em nós. Então, quando você for entrar no lugar, lembra que você está levando o Espírito de Deus com você. Quando você for tomar uma decisão, lembra que o Espírito Santo está com você. Quando você for deixar de fazer alguma coisa, lembra que o Espírito Santo está com você. Busque a Deus, busque a direção. É o nosso advogado, é o nosso consolador, é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Deus da paz. É Ele que nos conduz. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos dar liberdade para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós, irmãos, Deus em nós. Não foi à toa que Jesus, antes de subir ao Pai, rogou que deixasse o Espírito Santo conosco, porque Ele sabe que sem o Espírito Santo nós já teríamos sido sucumbidos pelos problemas, pelas tribulações, pelo sistema do mundo, pelos próprios semelhantes nossos que muitas vezes nos machucam, querem nos destruir, dando lugar à vaidade, ao orgulho, à soberba, ao egoísmo, egocentrismo, tudo isso. Mas Jesus clamou ao Pai que deixasse o Espírito Santo conosco, para que nós pudéssemos passar por todas as adversidades, por todas as dificuldades, mas sempre fortalecidos em Cristo Jesus, sempre com a certeza, com a esperança de que a luta é árdua, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. É essa certeza que temos. Irmãos, vamos buscar mais e mais comunhão com o Espírito Santo. Vamos meditar mais na palavra. Vamos falar mais e mais com Deus. Vamos dar liberdade ao Santo Espírito para agir em nós, buscando os dons e frutos do Espírito Santo. E nós vamos ver as nossas atitudes mudadas. O pai não pode mudar, a mãe não pode nos mudar, o marido não pode, a esposa não pode, o namorado, o irmão não pode. Mas Deus pode. Só que Deus não nos força a sermos mudados. Deus diz: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Os frutos do Espírito Santo estão aqui. Os dons estão aqui. O Espírito Santo está aqui. Venha, venha como estás. Venha, porque eu envio até você o advogado, o consolador, o ajudador, a paz, o Espírito Santo de Deus, com tudo que Ele é e tem. Venha, porque eu tenho todos os remédios que você precisa para ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E quando fechar os olhos aqui, subir para junto do Pai, eternamente, onde não haverá aflições, onde não haverá ranger de dente, onde não haverá dores. Irmãos, não vamos negligenciar a existência do Espírito Santo. Não vamos negligenciar a presença do Espírito Santo em nós. Não vamos deixar de buscar o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. Não vamos deixar de dar liberdade. Não vamos deixar de dar liberdade ao Espírito Santo. Estamos nos últimos dias, irmãos. Não sabemos quando Jesus volta, mas Ele está voltando. Então vamos nos apegar mais e mais ao Espírito Santo e pedir: me ajuda, me fortalece na fé, me conduz em cada ato, em cada passo, para que quando Jesus venha, eu não seja pega de surpresa, eu possa ver, sentir a presença dEle, eu possa ser chamada por Ele e perceber que Ele está me chamando.
Seja assim com cada um de nós, irmãos. É hora de buscarmos e darmos liberdade ao Santo Espírito de Deus para agir em nós e através de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Um final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde, muito da presença de Deus. Busque mais, dê liberdade ao Espírito Santo. Vai conhecer os dons espirituais, vai conhecer os frutos. Peça a Deus que Ele lhe dará. E um final de semana muito abençoado. Amém? Cheio da presença de Deus. O Espírito Santo conduzindo a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.